Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela sua audiência, por estarmos juntos, falando sobre um assunto tão importante que é a nossa espiritualidade. Hoje nós vamos convidá-los a fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso programa. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar essa verdade que nos liberta. Enche o nosso coração de paz, de harmonia, de serenidade. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que nós vamos falar sobre autismo. Na verdade, o índice de autismo tem aumentado de forma assustadora nos últimos anos. Existem vários fatores correlacionados, dentre eles alguns atribuem a questões relacionadas à alimentação, ao uso de agrotóxicos e outras substâncias. Existem algumas colocações que seriam falta de algumas vitaminas, alguns nutrientes que nós estamos ingerindo ultimamente, outros que talvez esteja relacionado à carência de vitamina D, que é outro fator muito importante também. Mas, na verdade, a raiz do autismo, a origem do autismo, não está em nada disso. O autismo, na verdade, não é uma doença, tá certo? A partir de 2015, a Organização Mundial de Saúde passa a descaracterizar todas as doenças, entre aspas, de origens mentais, onde eles passam a ser denominados, não de doença, mas de um transtorno. Então é um transtorno de autismo, é um transtorno assim denominado dentro da classe médica, dentro da classe da psicologia e também da psiquiatria e de outras áreas relacionados ao estudo do autismo, que então passa a ser caracterizado como uma síndrome, tá certo? Aonde ela não é considerada uma doença, mas sim um transtorno relacionado ao campo mental. Na verdade, não existe uma delineação onde começa a mente humana. Nós sabemos e conhecemos muito sobre o sistema nervoso central, o cérebro humano, aonde a mente utiliza como instrumento para a manifestação de seus desejos, de sua vontade e etc. Mas aonde que começa realmente a mente, nós não temos nenhuma tecnologia, nenhuma ressonância magnética, nenhum tipo de instrumento que é capaz de delinear a mente humana. Por isso, a grande dificuldade que nós temos de lidar com assuntos relacionados ao campo mental. E o autismo é, na verdade, uma síndrome que está relacionada diretamente com o campo mental. Talvez a parte do hipotálamo e o sistema límbico sejam as partes mais afetadas a nível de cérebro, mas não existe nada que determine que o sistema límbico ou do cérebro humano venha com essa predisposição. Na verdade, a questão do autismo está extremamente relacionada a questões mentais e espirituais. Então, dentro da visão da doutrina espírita, nós sabemos que todos os transtornos de ordem mental estão relacionados com comportamento, com posturas relacionados a condutas anteriores, seja dentro dessa mesma reencarnação, seja em vidas passadas. Mas esse transtorno, ele está relacionado com nossa maneira de lidar com a nossa própria consciência. Porque, na verdade, a nossa mente, ela acaba funcionando como um mundo à parte, um mundo onde você tem o controle sobre o seu mundo, o seu universo. Cada mente é um verdadeiro universo pessoal,
tá certo? Aonde somente você seria o Deus desse universo e você comandaria esse universo. Então existem situações que você começam a trabalhar admitindo como sendo verdades, que muitas vezes não são, mas para o seu campo mental, para a sua mente, ele aceita como verdade e ele causa uma série de transtornos relacionados a essa verdade que muitas vezes ela não é absoluta, mas é relativa e é dentro da sua ótica deturpada ou até dentro de um processo de formação equivocada. Então, o autismo, na verdade, está relacionado com esse processo de autoenganação, onde nós criamos sofismas, mecanismos de enganar a nossa própria consciência. Então, pessoas, por exemplo, que em vidas anteriores cometeram abortamentos, médicos que utilizaram da medicina, por exemplo, para fazer abortos, cobrando, né, não abortos terapêuticos, mas abortos eugênicos chamados, mas abortos clandestinos, por dinheiro. Então, o primeiro ato dele, ele começa a sentir um remorso dele ter feito aquilo, a consciência dele começa a cobrar. Aí ele faz o segundo, a consciência já cobra menos, o terceiro, o quarto, lá pelo 20º, a consciência dele já não o cobra mais e ele considera, né, e tenta arrumar um mecanismo de dizer que está ajudando essa mãe, que está solucionando um problema de ordem psicológica que ela teria, que esse filho não seria bem-vindo, enfim. Ele cria mecanismos dentro da própria mente na tentativa de auto-enganar-se para que ele possa não sentir culpado. Então, ele consegue driblar a sua mente, achando que foi esperto, mas, na verdade, ele está provocando uma lesão gravíssima que, com certeza, nas próximas reencarnações ele não vai mais conseguir lidar com a sua consciência, entre aspas, normalmente. E ele vai nascer com um transtorno, com certeza, dentro desse campo, muito mais sério do que a gente imagina. Então, essa seria uma das hipóteses. Pessoas que cometeram suicídios e que está relacionado ao fanatismo religioso, por exemplo, aqueles homens-bomba que se matam, achando que se matando eles iriam para o paraíso e que isso vai salvá-los de outras coisas e que ele está tendo um ato de heroísmo e de salvar pessoas e multidões de futuros caos, quando na verdade ele está se matando, se violentando e matando outras pessoas. Então ele é homicida e suicida. Ele lesa o seu estado consciencial, a sua mente, e naturalmente ele vai trazer transtornos relacionados a essa conduta equivocada. E todas as outras condutas relacionadas, por exemplo, ao monarca, a um rei, que ele, usando do seu poder, impede o desenvolvimento econômico, social daquele país. Então ele vai nascer também com esse transtorno, tá certo? No mecanismo de autocorreção da própria mente, corrigindo a si próprio. Quando nós pegamos, por exemplo, pessoas que abusaram do poder, políticos que usaram do poder para subjugar, para explorar, para desviar patrimônio público, com certeza ele acha, né, ele cria mecanismos, sofismas de autoenganação e alegando que, na verdade, o que ele está fazendo todo mundo faz, então ele cria mecanismo de suavizar a sua consciência, mas, na verdade, ele vai estar lesando a si próprio e, com certeza, isso vai trazer transtorno para ele grave no campo mental, né? Muitas vezes reencarnando portador de um transtorno de autismo. E nós sabemos que situações mais graves podem levá-lo a transtornos mais graves, como um transtorno de esquizofrenia, um transtorno de uma psicose maníaco-depressiva ou de outros fatores e transtornos de ordem mentais.
Então, o autismo, a origem e a causa está na postura, no comportamento. Pessoas que utilizam processos de seduções e que envolve pessoas no campo do sentimento e depois abandona essas criaturas que muitas vezes se desequilibram, algumas até suicidam em função dessa desarmonia emocional que ele provocou. Então ele também é candidato a trazer numa próxima encarnação os transtornos de ordem consciencial, de ordem relacionado ao relacionamento. Então o autismo, a origem do autismo, e como de todos os transtornos mentais, está na conduta, na postura com que ele lida com as emoções das outras pessoas, com a consciência das outras pessoas. Então é muito importante e nós temos que tomar o máximo de cuidado para que nós possamos não violentar, não burlar, né? Não interferir na vida mental de quem quer que seja, porque nós estamos plantando com certeza um transtorno para as próximas existências. E, obviamente, acreditamos que após a Primeira e a Segunda Guerra, o índice de pessoas com transtornos mentais aumentou de forma assustadora, porque durante o período dessas guerras houve um abuso muito grande de poder, de situações de manipulação de vidas, né? E que leva, de uma certa forma, ao desequilíbrio emocional, aos transtornos de ordem variada, né? Relacionada à conduta. Então, nós vamos ver que o autista é uma pessoa inteligente, normalmente muito inteligente, que tem uma capacidade de memória espetacular, mas ele tem dificuldade em lidar com as emoções. Então, o autismo, ele acaba trazendo um certo isolamento para a pessoa que desde pequenininha ela gosta de ficar sozinha, ela não gosta de ter contato com outras pessoas, porque isso na verdade está relacionado com o estado consciencial, tipo, como eu abusei de outras pessoas e eu não quero mais abusar, eu não quero mais causar danos a ninguém, eu ficando sozinho eu não causo dano a ninguém. Então é um mecanismo, né, inconsciente de fugir, né, e de causar dano novamente àquele ser. Então, o autismo está cada vez mais sendo estudado, cada vez mais sendo aprimorado e nós conhecemos, por exemplo, autistas que são inteligentíssimos, né? Nós conhecemos autistas que têm, para você ter ideia, 3 teses de doutorados, tá certo? Mas na hora de se relacionar, se interagir com os outros seres humanos, tem dificuldade enorme, não consegue trabalho, não consegue porque a sua capacidade de se relacionar foi lesada, né? Agora, óbvio que existem graus diferentes de autismo, existem situações e situações, cada autista é um único, né? E aí ele traz ali toda uma hipersensibilidade, né? Eles são muito sinceros, não sabem mentir, o autista não sabe mentir, ele não tem, ele gosta das coisas corretas, né? Eu acho que de tanto equívoco e tanta coisa torta que fez, que ele não admite mais nada errado, tá certo? Para ele tem que ser tudo muito correto. Se o aluno tem que ficar em sala de aula, é em sala de aula. Ele não consegue matar uma aula, por exemplo, porque ele estaria se autoviolentando. Ele não é capaz de matar uma aula, como outros alunos fariam, né? Então, ele tem essa postura de rigor consigo mesmo e com os outros. Quer dizer, entre aspas, é extremamente certinho, é extremamente correto dentro das suas atitudes.
E desde pequenininho você já começa a perceber essas posturas, né? Quando o bebê ele gosta de ficar mais no bercinho, quando você pega ele chora, ele não gosta, ele se irrita, ele gosta de ficar quietinho no canto dele, né? Ele se isola mais, essa é a grande verdade. Quando ele começa a andar, a gente percebe muito ele andando na ponta do pezinho, ele anda na ponta do pé, ele adora andar com as pontinhas dos pés, né? Então você vai ver algumas características, tá certo? Que ele vai desenvolvendo e que você vai percebendo que ele é diferente. Toda criança gosta de muito beijo, de muito abraço, de muito carinho, de muito chamego. O autista não. O autista ele não gosta disso, ele gosta de ficar na dele, quieto no cantinho dele. Ele tem dificuldade de se relacionar, né? Então, às vezes, o autista ele se dá muito bem com os animais, porque ele considera os animais mais sinceros, mais honestos. E a honestidade para o autista é sine qua non, é fundamental, exatamente no ponto em que provavelmente ele fracassou em vidas anteriores. Então nós vamos ver que não só no caso do autista, mas todos os transtornos de ordem mental, emocional, estão relacionados com o nosso passado. Nós estamos fazendo alguns estudos interessantes dentro dessa área do campo da mente humana, que é um verdadeiro universo particular de cada um. E nós vamos ver que nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa mente ela não sabe distinguir, tá certo? O que é real do que é imaginário. Olha que interessante. Então, a partir do momento que a nossa mente admitiu algo como verdadeiro, mesmo que isso seja falso, passa a ser verdade para aquela mente. E é aí que está o grande perigo, porque certas verdades, entre aspas, né, certos fakes, entre aspas, podem ser admitidos como verdade. E para você mudar essa mentalidade é muito difícil. Então nós temos que tomar um cuidado enorme com as informações que passamos, com os processos de formação que damos aos nossos filhos, né? Principalmente no campo filosófico religioso. Percebemos que algumas religiões acabam criando mecanismos muito de castração e de muito rigor no campo das relações humanas, fazendo com que a pessoa acabe se tornando, vamos assim dizer, uma pessoa muito rigorosa no que se refere à consciência e muitas vezes criando um mecanismo de autopunição e de verdades que levam ele a ter uma vida completamente equivocada e infeliz. Então nós temos que tomar muito cuidado. Para você ter uma ideia, nós encontramos uma jovem, eu acho que eu já contei para vocês essa história e vou contar de novo, porque ela é interessante, que ela teve uma formação evangélica e ela aprendeu dentro da sua religião que quando dois seres do mesmo sexo fazem sexo, eles estão cometendo um pecado mortal. E que a pessoa que comete esse tipo de relacionamento, ele vai diretamente para o inferno. Ele é um caso perdido para Deus. Olha que coisa interessante. Então, encontramos essa jovem que, por um momento de fraqueza, por um momento natural de carência afetiva, teve um relacionamento homossexual. E ela, então, estava tentando se matar, porque aí eu fui tentar conversar com ela, fazer uma psicoterapia, e ela disse que, como ela já tinha cometido um pecado mortal, e ela ia para o inferno mesmo, ela resolveu já se matar, porque ela tinha cometido esse erro. Eu disse, mas de onde que você tirou essa ideia absurda de que Deus vai te condenar por um ato de uma relação sexual? Ela disse, não, isso eu aprendi na minha igreja. Né? E isso me deixou extremamente preocupado,
porque olha o que uma seita religiosa pode fazer com a mente humana, né? E só para você ter uma ideia, se ela tivesse cometido suicídio, por exemplo, ela já chegaria no plano espiritual desejando estar no inferno. E ela estaria mentalmente no inferno, porque ela iria criar o seu próprio inferno para a sua autocondenação. E o que é pior, é o conceito de um inferno eterno, que ela ficaria eternamente nessa condição. Então você chega para conversar com uma pessoa dessa, depois de desencarnada, e ela vai estar fixa de que ela não merece ser feliz e que ela merece o inferno eterno. Então, gente, isso é preocupante, porque quantas mentiras nós incorporamos como verdade. E a partir do momento que você incorpora isso como verdade, você passa a ser o seu próprio, entre aspas, o seu próprio Deus, que condena você mesmo e que absorve você mesmo. Então nós vamos perceber que céu e inferno é um estado de alma pessoal, é um estado de cada um. Você cria o seu céu e você cria o seu inferno, baseado nas suas leis, baseado no conhecimento que você adquiriu, né? Não só de uma existência, de uma só vida, mas de inúmeras vidas que você já teve. Isso tudo vai sedimentando, vai acumulando e vai transformando em personalidades, aonde cada uma delas traz uma verdade que para você ela passa a ser absoluta. Até que então nós possamos criar mecanismos de desconstruir essas construções equivocadas que vivemos no passado, né? E situações que realmente a nossa mente nos leva a criar o verdadeiro caos, a verdadeira clausura para você mesmo. Então existem pessoas que elas são infelizes, elas são tristes e elas se sentem presas, enclausuradas. O corpo está livre, mas a mente está presa em tabus, preconceitos, ideias totalmente absurdas que a nossa hipócrita sociedade criou como verdade. E aí, todos os transtornos mentais oriundos dessa hipocrisia criada pela sociedade. Por isso, nós precisamos rever conceitos, desconstruir conceitos, mudar nossa conduta, fazer um estudo mais aprofundado da alma humana, da mente humana, para que nós possamos nos libertar dessas amarras, dessas inverdades tidas como verdades, dessas mentiras criadas pela nossa mente que passaram a ser consideradas verdades. Então, nós precisamos destruir, gente, completamente essas imagens falsas, esses equívocos. Por isso que Jesus, eu considero o psicólogo mais importante da nossa alma. Ele diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? Dessas amarras, dessas informações falsas que nós adquirimos, dessas mentiras que nós adotamos como verdades. Entende como a situação ela é mais profunda do que a gente imagina, né? Então, a sua mente, ela cria para você céu e cria inferno. Ela cria um estado, tá certo? Que pode ser patológico ou saudável, depende da maneira com que você olha, né? Por exemplo, se você está numa festa, não é? E você colocou na cabeça, né, que essa festa vai te trazer alegria, que você vai encontrar pessoas para você ser feliz, e ali você vai sorrir, você vai comer, você vai beber, você vai estar alegre, contente e tal. Então, a partir desse momento que você cria essa expectativa, né, você vai para a festa com essa mentalidade. E muito provavelmente vai ser uma festa bacana, porque você está predispostas mentalmente para esse momento em que você vai viver.
Agora, se você coloca, olha outra ideia diferente. Eu sinto que essa festa vai ser péssima. Eu sinto que nessa festa não vai ter nada interessante. Eu sinto que as pessoas vão estar conversando só abobrinha, nada que me interessa. E isso deve me deprimir mais ainda. E eu sinto que talvez essa festa vai ser uma desgraça, vai acontecer alguma coisa assim. Então, mentalmente, você já vai para essa festa num estado emocional totalmente diferente da outra. A outra está com uma expectativa, e a expectativa boa que vai fazer a festa ser boa ou ruim. Então a festa é a mesma, mas duas mentes diferentes na festa enxergam a festa de maneira totalmente diferente. Você vê, cada mente é um universo, e cada universo cria o seu céu ou o seu inferno, o seu estado de alegria ou de tristeza. Entende? Então, essa é a questão. Por exemplo, você tem uma pessoa que gosta muito de você, mas aí você coloca na cabeça, fulano não gosta de mim. Então, como que você tira isso da cabeça dela? Por mais que a pessoa tenta te agradar, tudo que ela faz, ela fala aí, ó, tá fazendo isso para me provocar, tá achando que eu sou besta, que vai me enganar, mas no fundo eu sei que ela não gosta de mim. Mas como que você sabe? Na verdade, você colocou isso na sua cabeça. Então, mesmo que isso seja uma mentira, a sua mente já começou a admitir como verdade. Entende a dificuldade? Então, por isso que Sócrates, quando fala conheça-te a ti mesmo, é muito importante. Porque você tem que saber e conhecer você. O que a sua mente está produzindo de verdade ou de mentira. O que é verdade, o que é mentira. Como que eu lido com essa realidade psicológica, mental, né? Por isso que quando você começa a estudar a mente humana, você se apaixona. Porque nós vamos ver que a nossa mente ela é dividida em 3 andares, como se tivéssemos 3 andares. Então você tem o consciente, você tem o subconsciente, que é o que estaria embaixo, né? E você tem o superconsciente. O consciente é o que nós temos de conhecimento da verdade hoje, aqui e agora, dessa encarnação, de um período da sua vida. O inconsciente é todo o seu passado que está arquivado, tá certo? Como se fosse ali, né, um CPU, onde estão todas as informações suas do passado. E o superconsciente são a conexão sua com o plano superior, com o seu eu superior, com o seu Deus superior que existe dentro de você. Então, a nossa mente ela é dividida nesses 3 andares. E a consciência é uma faixa muito estreita. Como se nós tivéssemos o computador, nós vamos ver que o monitor é a nossa consciência, é aquele que está na tela. O subconsciente é o que está na CPU. E o superconsciente é o que está na nuvem, ou seja, é infinita as verdades e a beleza do que existe transcende o eu inferior, o eu animal, encarcerado, preso no campo fisiológico. Porque a mente, quando ela está ligada ao corpo humano, ela está presa. É como se você estivesse prendendo na gaiola um pássaro belíssimo que é capaz de voar às alturas. E ela está encarcerada, né? Só que além da prisão do corpo, ainda existem as prisões psíquicas, as cadeias que você cria para você mesmo, as verdades que são mentiras, mas que você começou a admitir como verdade. Então, o processo, né, de cura, vamos assim dizer, de um modo geral, e principalmente para o autista, é exatamente a afetividade. O autista, apesar dele aparentar que ele não gosta, mas ele é extremamente carente e ele precisa de afeto, de amor, de carinho, de compreensão. Eles são sensíveis, eles gostam de música, a música suave trabalha muito a sua emotividade, a sua sensibilidade. Então nós temos que olhar o autista com extremo amor, extremo carinho, extrema compreensão. E principalmente quando criança, explicar para os colegas, né, para os coleguinhas, o que é o autista, o autismo, para que eles não façam bullying, não discriminem e possam compreendê-lo.
na sua sensibilidade, na sua grandeza, né? Existe também a questão, para finalizarmos, que existem emigrações de espíritos que fracassaram em planos superiores e eles são obrigados a reencarnar na Terra. Então, a mente deles não consegue conectar-se com o corpo terrestre e existe essa dificuldade. Então, são espíritos muito mais evoluídos que estão vindo de outros planetas para ajudarem na evolução da Terra. Então, nascem autistas, porque a mente deles está muito acima do que o cérebro é capaz de oferecer. Então, essa desconexão mente-cérebro gera o autismo. Tá certo? Então, como nós estamos tendo muita emigração de espíritos de outros planetas para a Terra, o índice de autismo tende a aumentar cada vez mais, e principalmente nos conflitos emocionais, que nós estamos vendo aí, né, que hoje é muito comum. Então nós precisamos olhar o autista com esse amor, com essa compreensão, com essa ternura de que é alguém que necessita muito da nossa compreensão. Gente, olha que interessante esse vídeo, né, onde o Divaldo vai falar um pouquinho para nós sobre o autismo. Olha que interessante. Como o Espiritismo vê e explica o autismo e como podemos ajudar os autistas? O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente, como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu me vou reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar um cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, eu então reencarno com um problema digestivo ou pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais? Foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos. Eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom, amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família para juntos resgatarmos eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é um suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. Quer fazer amar, porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito e tem um tipo de raciocínio lógico. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso. Mas se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo, trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Então, gente, como nós vimos aí, né, o Divaldo lembrando, né, da consequência que todos nós podemos colher dos nossos equívocos comportamentais, mentais, que produzimos no semelhante. Então, é um mecanismo de colheita
daquilo que plantamos, né? E com certeza, se soubermos passar por essa prova, nós superaremos e com certeza não teremos mais nenhum transtorno desse tipo. Oi, Dr. Márcio, tudo bem? Meu nome é Giana. Eu gostaria de saber qual a visão espírita do autismo. Giana, a sua pergunta é tudo que nós acabamos de falar o programa todo, né? Então, todos os transtornos mentais estão relacionados com condutas de vidas anteriores, né? E uma das únicas explicações lógicas e plausíveis relacionado à lei de causa e efeito. Né? Por que uma pessoa nasceria com transtorno se tantas pessoas nascem sem transtorno? Onde a justiça divina? Como explicar essas pessoas que trazem esses transtornos gravíssimos de ordem mental, se não relacionado a consequências de vidas anteriores? Aí entra a justiça divina. Aí nós vamos ver realmente que só existe uma explicação, né? A lei de causa e efeito, cada um colhendo aquilo que plantou. Boa noite, Dr. Márcio, tudo bom? Eu queria saber, essas pessoas que nascem com autismo, qual o resgate que elas estão fazendo nessa reencarnação? Leonardo, o resgate está muito mais relacionado ao seu isolamento social, porque ela vai ser uma pessoa que vai ter grande dificuldade de relacionamento, exatamente porque ela abusou dessa capacidade em vidas anteriores, seduzindo, envolvendo, né, enganando diversas pessoas. Então, o karma nesta encarnação vai ser a solidão, vai ser o isolamento, vai ser essa postura, né, de não ser capaz mais de mentir. Ela que mentiu tanto, ela que enganou tanto, então agora ela é incapaz de mentir, incapaz de enganar, no mecanismo de reparação do seu erro. Muito interessante. Olá, meu nome é Milene e eu gostaria de saber como lidar melhor com a pessoa que possui o autismo, né? O filho que possui autismo. De que maneira a gente deve agir para deixá-los mais incluídos na rotina diária, né, da família, contornar as possíveis dificuldades que surjam pelas particularidades do autismo. De que forma a gente pode lidar melhor com isso? Emilene, a sua pergunta é fantástica e é interessante, porque a mãe que tem um filho autista, com certeza toda a família, não só a mãe, mas ela tem uma responsabilidade muito grande e com certeza essa família foi a coautora e a responsável por esse ser estar hoje sendo portador de autismo. Porque a família, muitas vezes, do autista, sofre muito mais do que ele, visto que no campo dos sentimentos, ele não traz esse sentimento, né, de dor, de sofrimento, que a família muitas vezes é portadora. Então a família sofre muito mais, como no caso do Alzheimer, porque o indivíduo que tem Alzheimer, ele perdeu a consciência, não sabe o que está acontecendo. O autista, ele está meio alheio a tudo isso. Então o seu sofrimento é muito menor. Quem sofre mais é a família. E a maneira que a família deve encontrar é estudar sobre autismo, mostrando todas o que nós podemos fazer para que o autista aprenda a lidar e a relacionar-se com o ser humano, porque essa é a maior dificuldade do autista, é no relacionamento, né? É de ser capaz de interagir com as pessoas, porque eles não entendem certas coisas, como por exemplo uma coleguinha do menino autista chegou e disse assim, no ouvido dele, e cochichou e disse, você é um gatão. E ele ficou extremamente arrasado e começou a ficar irritado e chegou em casa, não queria ir mais na escola. Sabe por quê?
porque a menina disse que ele era um gatão. E a mãe diz, mas meu filho, por que você ficou chateado? Ela te chamou de gatão. Mãe, gatão é um animal, eu não sou animal. Eu não gostei da maneira com que ela disse isso para mim. Interessante. Então, eles não conseguem entender essa linguagem nossa, né? Mais, vamos dizer assim, pejorativa, essa linguagem mais simbólica. Eles levam ao pé da letra e isso causa neles uma dificuldade de relacionar com o ser humano, porque ele não tem esse senso de humor, essa visão diferente que nós temos. Então, essa é talvez a maior dificuldade do autista. Mas a família pode ir devagarinho percebendo e orientando e trabalhando esses aspectos, para que ele possa aprender de alguma maneira a se relacionar, se comunicar com os outros, sem ser agredido nem agredir ninguém. Meu nome é Daniela Renier e eu tenho uma dúvida. Para uma família que possui uma pessoa autista, uma criança autista dentro de casa, qual é o resgate dessa família? Daniela, o resgate para essa família está relacionado exatamente na postura de tratá-la com amor, com carinho, sem perder a paciência, porque muitas vezes eles vão nos testar a paciência. Então é necessário que essa família aprenda a lidar com a situação e aquilo que eu falei, e que essa família possa estudar sobre autismo com mais profundidade para entender a essência dessa pessoa, porque na verdade o autista não é uma pessoa má, é uma pessoa extremamente amorosa, é uma pessoa extremamente carinhosa, mas que ela não é capaz de se externar. Ela não tem essa capacidade de externalizar o sentimento. Então ela se fecha no mecanismo de defesa, exatamente baseado no quê? Naquilo que ela cometeu de erros em vidas anteriores, que foi o abuso, né, dessa capacidade de relacionar e de enganar os outros, tá certo? De uma certa forma. Agora, também tendo a questão, né, de serem espíritos migrados de outros planetas, tendo dificuldade de fazer a conexão mente-corpo. O corpo não é elevado o suficiente para uma mente tão elevada. Então eles têm essa grande dificuldade. Mas, de qualquer maneira, são seres que se equivocaram neste ou em outro planeta, tá certo? E que trazem esse transtorno para ser corrigido, para ser reconduzido, tá certo? E com certeza ele vai conseguir sim reparar a sua falta, mudar realmente a sua conduta e o seu comportamento a partir desse processo reencarnatório num corpo que traz esse limite, né? Vamos assim dizer, é como se fosse um limite para que ele não abuse desse órgão, desse instrumento que é o corpo humano, né? Gente, vamos observar a importância do CVV na nossa vida. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais,
e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Gente, o CVV é o Centro de Valorização da Vida, é um grupo de voluntários que trabalham no Brasil inteiro, fazendo um trabalho extraordinário de salvar vidas. Eu diria que o CVV é psicólogo de pobre ou de rico, de quem quer que seja, que não tem condição de pagar alguém para ouvir, para dar atenção, para dar o auxílio psicológico que aquela pessoa necessita. Então, o CVV realmente deve ser divulgado por todos nós como um dos órgãos mais competentes no que se refere ao auxílio humano, não é? Principalmente via telefone. Gente, esse livro da Sueli é maravilhoso porque, na verdade, ele vem mostrar que a criança sofre um processo obsessivo tão intenso quanto o adulto. E a gente, às vezes, acha que a criança é danado e que não é nada disso, né? Mas não tem noção de que a criança tem mediunidade, de que a criança sofre quadro obsessivo. Vale a pena você ler esse livro que é A Obsessão na Infância, de Sueli Caldas. Esse livro de transtornos mentais, ele vem exatamente trazer essa visão que nós falamos, né? Óbvio, um pouco mais aprofundado, com mais pesquisas sobre o assunto. Então vale a pena você ler esse livro e vários outros relacionados a transtornos mentais. Esse livro de Hermínio de Miranda, ele é muito importante porque o Hermínio ele vai buscar e mostrar para nós exatamente o efeito do autismo, né? As consequências, né, do autismo, do porquê do autismo e as soluções, né, de como lidar com o autista. É muito bacana esse livro do Hermínio C. de Miranda. Esse livro, Deficiência Mental, Por que Fui Um?, são vários relatos de pessoas que tiveram deficiências mentais, explicando, tá certo, como elas se viam, como elas se portavam, porque às vezes a gente não consegue ter a ótica. Então são espíritos que tiveram encarnações com transtornos mentais e eles contam como que eles reagiam diante de cada situação. São várias histórias de pessoas que tiveram encarnações com transtorno. Vale a pena você ter uma ideia do que está por trás de uma pessoa com transtorno, como ela espiritualmente vê tudo aquilo, né? Gente, olha que vídeo interessante este. Oi, comadre Pitu. Estou ligando para a senhora o seguinte: a senhora gostaria de ganhar um Onix 0 km por R$20 e ajudando as obras de Vantuír de Freitas? Eu acho que chegou a hora. Vamos nessa? Chipa do ouro, da manga e do piqui, Alixeira e do Jardim Araçá. Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri. Comadre Pitu, se a senhora ganhar esse carro por R$20, aí vai poder lançar o Siriri Curu lá no São Gonçalo. Opa! Bora logo comprar a rifa do Vantuír de Freitas. É só R$20, você pode ganhar um carro novo. Queremos agradecer a todos vocês que colaboraram conosco, tá certo? Essa é a nossa ganhadora, que está aqui, né? Uma pessoa que é muito querida e que com certeza vai fazer muito bom uso desse carro. E você que não ganhou, saiba que você ganhou, que você colaborou com uma instituição séria e que realiza o trabalho do bem. Muito obrigado. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e o Vantuír de Freitas. Eu
estando com essa idade de 67 anos, nunca ganhei uma agulha. Quando o Robertinho falou, eu não acreditei. Estava fazendo bazar, eu falei, mentira, caí chorando. Falei, mentira, mentira. E agradeço a Deus e todos os meus filhos. Falei, mamãe, assina, assina. Eu confiei em Deus e ganhei. Vai ser presente para os meus filhos. E é uma família abençoada que faz o trabalho voluntário, porque quando nós fazemos o bem, Deus cuida da gente. Parabéns a toda a família Veridiano e toda a equipe do Irmã Cristiane, que acaba de ser presenteado com o carro 0 km. Gente, a nossa escola está recomeçando e com certeza a escola espírita é a escola que educa, que prepara a criança dentro de uma visão ampla, né? Sem dogmatismo, sem crenças absurdas. Então vale a pena você colocar seu filho numa escola que tenha essa formação e essa visão, né, interessante de mundo. A nossa escola está recomeçando e fica aí o alerta para que você faça a sua matrícula colocando seu filho numa escola que educa, que trabalha o caráter, que trabalha valores éticos e morais, não só o conhecimento. Gente, outra coisa importante é que nós devemos ficar preparados para entrarmos na Escola de Estudos Espíritas. Essa escola é totalmente gratuita, você não paga nada. As aulas vão começar agora no primeiro final de semana de fevereiro, tá certo? E vale a pena você fazer o curso, é totalmente gratuito e você vai ver como sua vida vai mudar totalmente a partir deste curso. Então, matricule-se, faça a sua matrícula, não paga nada, é um curso totalmente gratuito, vale a pena você fazer o curso. Normalmente eu que dou noções básicas, inicialmente você vai ficar conosco. Gente, não podemos perder a nossa Concafras, né, deste ano, que vai ser toda virtual. Já existe todo um treinamento, todo um preparo, a equipe já está toda pronta, vai ser realmente um evento de luz que vai repercutir não só no Brasil, mas no mundo todo, porque ela vai ser virtual. É a nossa Concafras, né, de 2021, que seria em Alta Floresta e agora vai ser no mundo inteiro, porque é virtual. Queremos agradecer pela sua mensagem, por você estar sempre mandando um recadinho aqui para nós pelo WhatsApp. Então aí, ó, veja, tudo que você manda está aqui, né, o seu nome, nós agradecemos e obviamente não vamos agradecer um por causa da quantidade, mas nós queremos pedir que você continue mandando para a gente ter esse feedback, para a gente poder estar sabendo que você está conosco, conectado conosco. Então mande seu recado, não esqueça, de preferência agora mesmo que você já está vendo o nosso telefone aqui, você já pode mandar o seu recadinho para nós e a gente vai agradecer carinhosamente. Muito obrigado. Gente, o nosso próximo programa é imperdível. Vai ser Islamismo e Cristianismo. Você vai saber o que é o islamismo. Quanto de pessoas são islamistas e quantos são cristãs no mundo. Vale a pena você entender um pouco sobre islamismo. Gente, vamos ouvir uma música desses dois gêmeos maravilhosos que cantam muito bem. Vamos ouvir. Eu sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir à frente sem me fatigar. Vou com asas como águia.
Estamos chegando em mais um final do encontro, onde nós queremos agradecer a audiência de todos vocês e vamos convidá-los a fazermos a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água o medicamento, o bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que a tua luz, Jesus, se estenda sobre cada lar, transformando todas as águas de cada lar no medicamento, no tônico, não só que nos traga a cura do corpo, mas a cura da alma. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Irradia a luz até